Agora, discutiremos o método de montagem de válvulas adaptadoras, os comprimentos do curso do gatilho e como ajustar as configurações de combustível. Abordaremos esses tópicos. As válvulas CAT que produzimos, as válvulas C15, são compatíveis com todos os modelos C11, C12, 13, 15 e 18. Primeiro, discutiremos como ajustar a distância do gatilho usando o calço de ajuste no meio. Para isso, em vez de mantê-lo no lugar, removemos a placa de cobertura e verificamos a distância do gatilho no meio. Aí está a placa quadrada. Enquanto isso, removemos o adaptador no meio ou tiramos. Sim, enquanto isso, há um calço de ajuste de combustível. Esses calços mudam dependendo do modelo Caterpillar, com tamanhos diferentes, geralmente variando de 1,95, 1,96, 1,97 a 1,98 mm. Para ajuste da distância do gatilho, mostraremos como medi-lo. Durante a desmontagem, seguramos aqui para suporte na parte de trás. Realizamos a desmontagem. Removemos e colocamos nossa válvula. Também colocamos o calço de ajuste no meio. Normalmente, para o ponto de referência superior aqui é usado para ajustar os comprimentos da distância do gatilho nas válvulas. Os calços de ajuste aqui são usados para equilibrar a distância do gatilho entre esta superfície e a outra superfície. Ao usar esses calços de ajuste, uma vez que os fixamos aqui, a distância comprimento-distância até essa superfície é importante. Também mediremos isso. Veremos isso fazendo medições. Primeiro, vamos medir a espessura do calço. Quantos milímetros tem esse calço? Este calço tem ambos os lados sobrepostos. Como mencionei, eles vêm em dimensões variadas. Este calço mede 1,98 mm, quase 1,99 mm quando arredondado. A espessura do nosso calço é 1,99 quando prendemos o calço de ajuste ao topo do rolo. Normalmente, o ponto de pico do rolo, ou seja, o topo do calço, deve ter uma folga de cerca de 140 a 145 microns. Colocamos isso também e ao medir, também colocamos essa letra em sua posição. E colocamos o calço por baixo. Vamos apertá-lo com uma chave inglesa. Estamos encaixando esse componente em seu slot. Para evitar que a cabeça gire, precisamos segurá-lo com uma ferramenta número 10. Após apertar, mediremos o comprimento do curso do gatilho criado aqui. Voaremos o comprimento da distância do gatilho que ocorre. Então, o que estamos falando aqui é a porcentagem. 140 a 145 microns aqui. Ao medir isso, temos um furo aqui. A parte traseira do Vorfin se encaixa nesse furo. Para medir o movimento vertical do gatilho, conduzimos uma medição do gatilho. Colocamos nosso medidor contra a superfície lateral inferior da válvula. Sim, nós o posicionamos. Agora faremos um ajuste daqui. Nós o levaremos ao ponto zero e verificaremos o movimento para cima e para baixo. Como você pode ver aqui, fizemos um pequeno ajuste em nosso medidor a partir deste ponto. Tudo bem, o que obtemos? Em nosso medidor, vemos aproximadamente 145 a 150 microns, enquanto o ideal seria 140 microns. Seria melhor usar um calço 0,005 mais grosso, não usamos um porque não o temos em mãos. Normalmente, esses calços devem ter um intervalo de 1% e vêm em espessuras diferentes. Para ajuste de combustível normalmente nas válvulas que nós mesmos fabricamos. As distâncias de gatilho nas válvulas originais são mutáveis, mas não aplicamos essa mudança em nossas próprias válvulas. Porque no sistema de correspondência da nossa máquina, mantivemos os pontos de gatilho estáveis. Estamos removendo essa configuração.
assim como parece a parte que fabricamos. Nas válvulas produzidas. Essa lacuna no meio. Isto é, bem aqui, quando colocamos um calço de 1,99 mm entre esta superfície e esta superfície, isso resulta automaticamente em um disparo de 140 microns. Então, em nossas válvulas não há necessidade de procurar por valores diferentes como 1,95 ou 1,96. Quando colocamos diretamente um calço de 1,99 mm, obtemos um gatilho de 140 microns. Porque a máquina tem um sistema de correspondência automática como essa superfície é retificada com base na superfície de referência. O gatilho permanece estável dentro de uma tolerância de mais 1 micron. Da mesma forma, observe quão precisamente a válvula corresponde. Porque a correspondência entre o pino e o corpo, incluindo os valores do material e da válvula, é de 0,5 micron. A correspondência entre essas superfícies em diâmetros tem tolerâncias de correspondência muito boas. Para as válvulas, como mencionei os pontos de disparo também são os mesmos. Nossas medições, processadas em níveis de mais ou menos 1 micron, são completamente estáveis. Agora, examinamos um ponto de disparo que precisamos verificar aqui. Inscreva-se. Agora, o segundo ponto que examinaremos é o equilíbrio entre os pontos de disparo superior e inferior, mas para verificar isso também precisamos montá-lo. Nós prendemos o tubo. Depois disso, colocamos a bobina na cabeça. Montaremos a placa quadrada junto com a placa inferior em sua posição corretamente. Normalmente, ao medir o ponto de gatilho superior, a válvula deve pressionar para baixo. Para isso, pressionamos a partir do nível de platina. Faremos nossa medição puxando-a para cima. Claro, durante a medição faremos outra medição. Usaremos o medidor de tempo de gatilho. Veremos o ponto zero no medidor de tempo de gatilho. Depois de ver zero, puxamos a válvula para baixo. Verificamos seu acionamento. Colocamos na diagonal. Chega a 160 microns. Isso segue a mesma lógica. Ele se encaixa no furo como estes 160 microns. A lógica é a mesma. Nos primeiros modelos 486 da Volvo, as distâncias do gatilho correspondem. Eles têm 160 microns. Também têm 16 microns. Verifique a distância de abertura para o comprimento do curso. Ao verificar o comprimento da distância de abertura, nós o organizamos com a seção do furo. Leve-o até o furo da placa e pressione-o para baixo. Quando verificamos o disparo novamente. Neste valor aqui, quando pressionamos para baixo, nós o pressionamos. Ele mostra 31, enquanto normalmente deveria ser 30. Como mencionamos, o espaçador entre eles precisa ser cerca de 1 micron mais grosso. Uma diferença de cerca de 5 microns é aceitável, o que significa que se a lacuna fosse de 140 microns, seria entre 160 e 140 microns. Quando você adiciona 140 microns, na verdade, mais precisamente, quando você adiciona, são 300 microns. Em outras palavras, há uma distância total de abertura. Aqui já há uma tolerância de 310 microns. Uma tolerância de 1 micron é aceitável, então não há problema. Ao fazer esses ajustes, precisamos ver os mesmos valores em todos os 6 injetores. Então, essas distâncias de disparo superior e inferior precisam estar dentro da tolerância de 1,2. Se o valor inferior for 160 microns, pode ser 160 ou 170 para um motor de 6 cilindros. Eles precisam estar na mesma distância que o ponto de ignição. Como ele determina o tempo de resposta, ele também define o booster de injeção. Como o tempo de avanço e a rotação estão relacionados, se o disparo for muito baixo ou muito alto, pode fazer com que o motor funcione de forma irregular devido à ignição prematura. Portanto, ao montar, os comprimentos dos cursos de disparo superior e inferior são muito importantes. Precisamos prestar muita atenção a isso.
Depois de cuidar disso, montamos tudo corretamente. E precisamos prestar atenção às superfícies da bobina. Normalmente, como extrair uma bobina nova, não a abrimos na superfície. Em bobinas antigas, quando você olha para as superfícies, você pode ver ferrugem se formando em injetores que foram expostos à água, ou pequenas saliências podem aparecer nas bordas. A ferrugem pode se desenvolver nas superfícies da bobina de injetores antigos. E isso também causa uma mudança na força de tração da bobina magnética, que é o motivo pelo qual temos uma placa de diamante variável aqui. Elas vêm em valores como 600, 800, 1000 e 1200. Por exemplo, você pode pressioná-lo com uma placa de diamante 600 ou 800 e aumentá-lo para 8, apenas como um exemplo. Fizemos 8 3 vezes. Então giramos 45 graus, moemos na forma de 3 vezes 8 e giramos outros 45 graus. Dessa forma, garantimos a retificação adequada e evitamos marcas de retificação queimada. Removemos pequenas deformações e ferrugem na superfície. Com esse método também temos a chance de alisar as superfícies dessas bobinas antigas. Uma das coisas importantes a se prestar atenção durante a montagem é substituir essas arruelas se houver algum esmagamento em suas superfícies. Essas arruelas servem como arruelas de ajuste de vedação. Há uma saliência fina ou entalhe nesta arruela de ajuste de vedação. Essa saliência é esmagada quando é repetidamente apertada e afrouxada excessivamente. E devido ao esmagamento, ela não pode garantir totalmente a vedação na superfície interna do corpo do injetor, fazendo com que a válvula pareça defeituosa, embora esteja realmente intacta, porque está vazando. Portanto, ela deve ficar perfeitamente nivelada na superfície. O combustível entra por aqui. Quando parafusamos isso no injetor, ele precisa ser apertado firmemente para que não deve haver vazamento de combustível. O diesel não deve fluir de volta para a linha de retorno. É por isso que, se possível, os calços de ajuste de combustível e calços de vedação devem ser substituídos por novos. Caso contrário, eles devem ser apertados com muita firmeza. Esses são os pontos importantes aos quais precisamos prestar atenção nesses injetores. Outro fator importante é a tensão da mola interna. Pode haver pequenas variações na tensão da mola, mas não é algo que se danifica facilmente. A distância entre os componentes deve ser verificada cuidadosamente. Isso, é claro, afeta o tempo de resposta da abertura e do fechamento quando a bobina solenoide da válvula de controle é ativada. Coe-se calço se houver uma diminuição na tensão da mola. Os ajustes podem ser feitos usando calços diferentes catorichados aos quais prestar atenção durante a montagem nesta válvula de controle também.